Olá, estamos aqui no Estúdio da Consciência. Meu nome é Sandra Eu sou a Jaqueline. e o Estúdio da Consciência ele está voltado a ampliar as percepções, ampliar os pensamentos, ampliar aquilo que de alguma forma está limitado na vida das pessoas. E aí eu estou convidando algumas colegas, amigas, para estarmos simplesmente conversando e abordando um assunto que eu trabalho ou que a Jaqueline trabalha e contextualizar. Então hoje nós começamos a conversar sobre é, as diferentes formas de estarmos nos comunicando e como o outro recebe essa comunicação, ou como eu tenho que me comportar com determinada pessoa para que ela receba a informação que eu quero passar. Então, fale um pouquinho aí, Jaqueline. É um prazer estar aqui contigo, Sandra, nesse espaço para a gente trocar ideia, para a gente conversar e compartilhar um pouco da nossa experiência também. Existem estilos comportamentais que têm comunicações diferentes, né? E daí surgem muitos conflitos, porque algumas pessoas são tão diretas, outras são tão suaves e delicadas, e geralmente isso dá atrito. Então, como a gente pode superar essas diferenças de modo a se comunicar de uma forma mais efetiva, né, evitando esses conflitos? Eu gosto muito de pensar que a melhor forma da gente se comunicar é havendo uma conexão verdadeira. É realmente estar à disposição do outro, estar ouvindo o outro, sentindo o outro, e não simplesmente querendo passar um recado ou vomitar aquilo que a gente tem vontade de dizer. Nesse momento a gente atropela o outro ser, a gente atropela a compreensão do outro, a gente desrespeita o funcionamento do outro. Então a nossa comunicação, eu entendo que ela flui quando eu verdadeiramente me conecto, quando eu realmente estou interessada em saber o que aquela outra pessoa tem para me contar. Independente se eu tenho uma percepção de que isso vai ser uma boa notícia ou algo desagradável, mas que eu tenho verdadeiro interesse e abertura. Então, assim, nós duas somos formadas em constelações, familiares, né? Segundo Bert Hellinger, e a constelação estrutural. E a Jaqueline Tem formação em constelação estrutural e no tarô sistêmico, que tem como pano de fundo, né, a Bert Hellinger, né, o conhecimento do Bert Hellinger. e também a Jaqueline estuda o comportamento, né? Sim, quase uma década eu estudo comportamento, sou analista comportamental e é uma das minhas paixões, né? Poder olhar para o comportamento das pessoas e entender o que está por trás, porque comportamento é o óbvio, é o aparente, é o que todo mundo percebe e que geralmente critica. Mas que ser humano é esse que está por trás? Que pensamentos, sensações e emoções movem esta pessoa e fazem com que ela tenha esse tipo de comportamento? E onde é que entra a constelação nisso tudo? Né? O que formou este ser humano? Além dessas características que são biológicas, de personalidade, quais são os desafios que ele vivenciou, quais são os emaranhados que ele tem, que levam ele a ter esse comportamento e que muitas vezes causa tanto conflito na comunicação. Então, por isso eu entendo que estudar comportamento e ter essa visão sistêmica faz um casamento perfeito. É uma comunicação muito afinada, que a gente consegue olhar para o ser desde o mais óbvio até aquilo que ele não consegue perceber, que ele não tem consciência, porque não alcança isso sozinho. E a gente percebe assim, no momento em que você se coloca em estado de presença e no momento em que você assim, simplesmente vem fazer uma vivência sistêmica, imediatamente você reconhece algo em você que você não conhecia e nem fazia ideia, porque é simplesmente estar em estado de presença para o outro e perceber o outro na sua representatividade e às vezes perceber o outro também nas diversas formas que ele se comporta, né? Dentro da sua
estrutura de memória, né? Memória de vida, de memória ancestral. Então, é possível através assim, de simplesmente você sentir o outro, você consegue perceber até a personalidade que está ali, né? Que é um pouco diferente, assim. Então a gente falou antes assim, da constelação estrutural e da constelação segundo Bert Hellinger, né? Que é o movimento da alma, né? E a estrutural é mais assim, um campo de possibilidades, é um campo mais racional, um campo mais lógico, né? Então tem pessoas que preferem ou que têm uma facilidade em perceber o seu movimento da alma, tem facilidade em estar em contato com o sentimento, tanto do corpo físico, né? Quanto do corpo emocional, do campo emocional, né? Da emoção. E tem pessoas que não conseguem acessar isso, né? Não conseguem. Exato. E aí tem o recurso, né, da constelação estrutural, que tanto nós estávamos conversando aqui, eu e a Jaqueline usamos assim o recurso de cartas que associam, então, de uma forma mais, como se podia dizer? Mais lúdica até. Mais lúdica, ou entra mais assim, no campo de fazer links da racionalidade. Isso. Aí vai juntando isso com aquilo outro, ok, daí a pessoa consegue trazer para o consciente aquilo que está doendo, aquilo que ela não compreendia. Exato. E a gente vai construindo ou reconstruindo a história dessa pessoa. Porque vai se usando daí ferramentas externas a ela para acessar o mundo interno. E tem pessoas que rapidamente já conseguem acessar o mundo interno, né? Então, a gente começou a falar assim, das diferentes personalidades, dos diferentes comportamentos e também a forma de se comunicar, né? É diferente. Exato. Né? Com cada pessoa... se colocar simplesmente em estado de perceber essa pessoa, o que ela precisa, né? Como que é possível nos fazer entender e ela se fazer entender. Sim, e essa percepção, essa compreensão de que algumas pessoas são mais conectadas, elas conseguem estar mais presentes, a sua mente está presente. E eu tenho certeza que aí quem está assistindo, e contigo também já aconteceu, Sandro, da gente tá conversando com alguém e tu olha para essa pessoa e parece que só tá o corpo ali. Uhum. Ela tá na caixa do nada. Uhum. E às vezes ela tá realmente prestando atenção, só que ela utiliza os sentidos dela de uma forma diferente. Geralmente são pessoas mais racionais, que têm uma certa dificuldade de se conectar com o sentir, com as emoções. Uhum. Então ela se refugia nessa racionalidade. E aí esses instrumentos, essas ferramentas, cartas e algumas vivências, elas ajudam a sensibilizar, a conectar de novo essa mente com este corpo, né? O que eu penso com o que eu sinto. Não é raro até nas vivências a Sandra perguntar: o que você está sentindo? E a pessoa responde o quê? O que ela está pensando. Uhum. Ou o que ela pensou antecipadamente, porque ela já ensaiou um discurso. Então, entender esse funcionamento e compreender que isso não é descaso, que isso não é desrespeito, que isso não é desamor. Muitas mulheres reclamam, né? Às vezes os homens também reclamam do par, que não é tão atencioso, tão carinhoso. Mas entender que esse é o funcionamento, não é contra você. Assim como tem pessoas que falam muito, pessoas que falam menos, pessoas que são mais incisivas, e isso é da natureza desta pessoa. Então, o momento que eu aceito, que é um dos movimentos da constelação, né? Eu aceito que isso é do outro, isso não é contra mim, eu me coloco em estado de presença para poder absorver a mensagem e não ficar impactada com a forma que essa mensagem está vindo. E se eu fico demais impactada, o que isso está causando em mim? O que tem em mim que se incomoda tanto com esse jeito? Exato. Que dor que revela, né? Porque tudo sempre está na gente. Qualquer coisa. Às vezes é muito difícil de compreender isso. Mas tudo é em nós.
né? Então, Algumas pessoas me falam assim: ai, fulano me magoou, me frustrou. Só um pouquinho. Frustração é expectativa que não se concretizou. Então não foi ele que te frustrou, foi tu, porque foi tu que criou a expectativa. Então é disso que a gente está falando aqui. Está em mim a expectativa de ser tratada de certa forma, de receber uma informação de determinado modo. Está em mim o desejo. E eu preciso manifestar esse desejo, dizer ao outro o que eu quero. E aí eu abro um campo de comunicação, de troca, de presença, de aceitação. Então eu estabeleço um diálogo e não me fecho na minha dor de dizer não sabe me tratar, não sabe se comunicar comigo. Exato, porque quase sempre a gente tem medo do julgamento, né? Então, eu não vou falar porque eu não quero que me contradizem, eu não quero que me julguem. Então eu vou ficar na minha, nem digo da minha vontade, né? Porque assim, vou ter que lidar com isso, vou ter que lidar com esse retorno, né? E assim como nós estamos aqui nos arriscando a se comunicar e vocês podem estar nos julgando. E como nós estamos em paz com isso, tá tudo bem. Então, é isso aí, mais uma conversa aqui no Estudo da Consciência. Então, se você gostou, né, assista o próximo vídeo. Deixa um curtir. Convida os amiguinhos para assistir também, para aquela pessoa que precisa se comunicar melhor. Já manda um recadinho, né? Compartilha também. Isso aí. Muito obrigada.